Motivos pelos quais você não tem sucesso profissional. Será que você sabe o que está acontecendo com você? Você vai em entrevista de emprego e não é contratada. Você abre negócios e os negócios não vão para frente. Vamos falar um pouco sobre isso? Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, psicóloga, mentora de prosperidade, consteladora sistêmica e mentora de codependentes. Vamos ver então quais são as coisas que talvez você tenha feito ou deixado de fazer? Muitas vezes as pessoas estão mal preparadas para alguma profissão que elas desejam entrar, engajar, e elas não têm noção disso. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, menos noção de que ela não sabe ela tem. Existe até um termo que a gente usa, que é síndrome de Dunning-Kruger, usado para pessoas que elas não têm noção, que elas não sabem nada e elas acham que elas sabem. Como que você pode descobrir isso? Faça testes, busque testes na sua área, acompanhe conteúdos do seu ramo, do seu nicho em outros canais e veja se realmente você sabe tanto quanto você pensa que você sabe. Isso acontece muito no ramo das terapias. Como eu constelo muitas pessoas que são terapeutas ou que se formaram terapeutas, eu tenho muito contato com pessoas que receberam esse tipo de formação. Não que eu não tenha com outras. Atendo médicos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, administradores, empresários. Eu atendo qualquer tipo de pessoa que trabalha em qualquer nicho. Mas, normalmente, o terapeuta ele é um buscador. Ele é alguém que está buscando autoconhecimento, está buscando se melhorar. Esta pessoa com este perfil busca mais ajuda terapêutica. Os terapeutas são buscadores que buscam mais ajuda terapêutica. Então, eu estou usando esse nicho de exemplo. Mas você pode considerar isso em qualquer área. Então, veja se realmente você sabe tudo o que você acha que você sabe. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre sombras, que todo mundo vê, menos a gente. E o que é mais comum? Eu vou falar, você vai conhecer gente assim. A pessoa se acha extremamente boa samaritana, altruísta, e a pessoa é super egoísta. A pessoa se acha super vida louca e ela é super careta. A pessoa se acha assim super investidora e ela é super avarenta. A pessoa se acha super limpa e a casa dela é um lixo. Você não conhece pessoas assim? Isso é sombra. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que a gente é o oposto disso. E a gente não vê, todo mundo vê. Tem pessoas que se acham super engraçadas e a pessoa é super sem graça. Só conta piada sem graça? O tio do pavê? Então, olhe, se aprofunde nisso. Procure testes. Peça feedback das pessoas, feedback sincero de pessoas que entendam do seu nicho. Peça feedback sincero de pessoas que entendam do seu nicho. Quem não entende do seu nicho não pode opinar. Então, os pai, mãe, melhor amigo, entende do seu nicho? Entende pelo menos daquele modelo de negócio? Legal pedir uma validação, senão vai ser só uma opinião pessoal. Então, falta de conhecimento, falta de preparo mesmo teórico, medo de fracassar. Este medo de fracassar pode estar ligado a diversas dinâmicas. Pode ser uma dinâmica do seu sistema familiar, pode ser de transgeracional, como pode ser uma dinâmica do seu sistema familiar pelo tipo de criação que você teve. Você foi muito invalidado, muito recriminado, muito criticado, e com isso você criou um medo do que os outros vão pensar de você. Pode ser, Catê, ajuda a fazer constelação? Ajuda bastante. Se você nunca fez, faça. Vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Procrastinação também é uma dinâmica fortemente ligada ao sistema familiar. A gente consegue olhar para onde essa procrastinação começou através de uma constelação, por qual motivo ela ocorre, porque a procrastinação é um dos mecanismos de autossabotagem. As pessoas acham que procrastinam e elas estão extremamente sobrecarregadas. Muitas pessoas acham que procrastinam em uma coisa e de fato elas procrastinam em outra, que ela só vai tomar consciência quando ela olhar para essas dinâmicas ocultas. Então, falta de conhecimento, medo de fracassar, procrastinação e falta de disciplina, baixa autoestima. O que é falta de disciplina? É muito parecido com procrastinação. Eu comprei um curso, tá lá na Hotmart vencendo o acesso, e eu não assisti às aulas, porque eu não consigo organizar um dia da semana, ou 10 minutos da minha semana, ou
1 hora no meu sábado para encaixar isso. É falta de organização. Algumas pessoas têm mais facilidades de serem organizadas do que outras, e isso é formação de personalidade. Eu sempre falo isso e sempre vou continuar falando. Quem se compara sempre perde. Não se compare com aquele que é super mais organizado que você, nem com aquele que não faz nada. Se compare com você. Você precisa ser a melhor versão do que você foi ontem. E precisa é se você está buscando melhorar. Se você está num vídeo como esse, eu acredito que sim. Então se compare com o seu eu do passado, não com os outros. Resistência à mudança. Resistência à mudança também é um traço de personalidade. Algumas pessoas vão ter mais facilidades de adequação ao novo e outras não. Vou falar por mim. A minha personalidade é uma personalidade mais fixa. Então, quando, por exemplo, eu mudo alguma ferramenta de trabalho, de pacote de internet, de ferramenta de trabalho de editoração, de edição, eu tenho muita dificuldade de aprender o novo. Eu resisto até o fim para mudar. Eu só mudo quando está muito ruim. Nuvem de arquivar os arquivos, porque eu sei que eu tenho dificuldade. Mas eu sei também que se eu não mudar, eu vou me estagnar. Então, mesmo que aquilo me doa, eu encaro um desconforto extremo, eu vou ter muito mais dificuldade de aprender aquilo do que uma pessoa que está aberta a novas experiências. Aberta a novas experiências é um termo usado nessa classificação de personalidades. A minha abertura a experiências é muito baixa. E se a sua for também, eu quero que você saiba que não existe, ainda não encontraram um outro método a não ser o enfrentamento para qualquer coisa, para qualquer medo, para qualquer fobia, para qualquer dificuldade. Não há outro método a não ser o enfrentamento. A diferença de você fazer sozinho, de você fazer no acompanhamento, é que, por exemplo, o seu terapeuta, ele vai trabalhar com você micropassos para você fazer esse enfrentamento gradativo a ponto de sempre estar confortável o que você está fazendo para que você passe para um próximo passo. Onde a gente erra? A gente quer sair do 0 para o 80 direto, ao invés de ir para o 1, para o 2, para o 3. Então, se você tem resistência à mudança, comece fazendo micro mudanças na sua vida. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver aqui com um profissional, mas só para você entender. Se você faz 0 atividades físicas em 7 dias da semana, você faz 0 atividades físicas, coloca 10 minutos, uma vez por semana, uma caminhada leve. Não adianta você falar, vou correr 3 quilômetros no sábado, porque você vai um sábado correr 3 quilômetros, depois você vai ficar 15 sábados sem ir. Na nossa qualificação profissional é a mesma coisa. É por isso que uma pessoa fica 5 anos numa faculdade, um médico fica 6 anos numa faculdade, mais 2 anos de residência, porque o ensino é gradativo. Com tudo que a gente for fazer e aprender na vida vai ser a mesma coisa. 7. Dificuldade em lidar com críticas. Aceite feedbacks. De quem? De quem trabalha com você, de quem é seu chefe, de quem faz o que você faz melhor do que você, ou já passou pelo caminho que você está passando. Conselhos de pessoas que não são do seu nicho, que não entendem do seu ramo de negócio, são só ponto de vista, só palpite. Eles não vão te ajudar, muitos vão te colocar medo, principalmente pai e mãe. Aí você fala, nossa, tô chocada, Catê. Você fala tanto que tem que honrar o pai e a mãe. Tem que honrar o pai e a mãe. Mas a minha mãe foi dona de casa a vida inteira. Ela vai entender do meu nicho? Ela vai entender de como eu tenho que me posicionar, como que eu tenho que arrumar a bio do meu Instagram? Não. Então, a sua mãe, você trabalha no ramo imobiliário, sua mãe já vendeu imóveis? Como que você pegar um palpite dela de negócio, se ela não tem essa experiência? A gente só aceita a ajuda de quem passou pelo corpo aquilo que está vendendo. Então, se eu nunca tive comércio, que não é o meu caso, eu já tive, como que eu vou dar palpite no seu comércio? Se você quer uma opinião, mesmo que, por exemplo, você tem um comércio, você pode conversar com os comerciantes da sua rua, mesmo que não sejam do seu nicho. Eles são comerciantes, eles têm experiência para trocar. Eles podem te dar um feedback, falar, olha, a vitrine da tua loja não tá legal, a vitrine da tua loja tá pobre, o layout do seu toldo tá feio, o seu toldo tá feio. Feedback é uma coisa, palpite na vida dos outros é outra. Falta de foco e objetivos claros. Eu atendo
Pessoas, todos os dias eu pergunto, aonde você quer estar daqui 5 a 10 anos? Não sei. A pessoa foi vivendo a vida, ela estudou, ela casou. Para que você casou? Não sei, acho que eu queria sair de casa. Ela nunca teve um para quê, nunca teve um porquê. Tenha um para quê no que você vai fazer. Fica muito mais fácil quando você tem um para quê, você olhar para aquele objetivo e caminhar em direção a ele. Quando você não tem, você vai fazendo coisas aleatórias, pulverizado, fica tudo solto aqui, solto ali, e você não sabe o que você está fazendo. Às vezes a pessoa está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não tem nada errado de fazer. Você pode ter 3 profissões ao mesmo tempo. Desde que você consiga manejar todas elas com o objetivo específico de cada uma delas. Não atirando para tudo quanto é lado. Esperando que o primeiro que der resultado eu fico. Desse jeito você perde o foco, você fica perdida, exausto e sem resultado. Negatividade e pessimismo. Você sabe o que é contágio social? A primeira live que eu fiz na minha vida, que tá aqui no canal, que deve ter sido em 2021, eu explico o que é contágio social. Eu vou só resumir. Se eu te colocar trancado numa casa, tipo um Big Brother, durante uma semana, com pessoas que só reclamam de dores, reclamam que a vida é ruim, reclamam que perderam entes queridos, só reclamação. Reclama que tá sem grana. Você vai ficar 7 dias, 24 horas por dia trancado com essas pessoas. Se você não tiver blindado, o seu assunto com essas pessoas vai ser esse. Você vai entrar, você vai se alinhar com aquilo. Se eu te deixar trancada numa casa durante 7 dias, 24 horas por dia, com um grupo de pessoas que malham todos os dias, que falam de aplicações financeiras, que falam sobre educação financeira, que conversam como elas economizam o dinheiro dela, onde elas aplicam, o que elas comem, como elas se alimentam bem, você vai sair de lá fazendo o quê? Buscando ter uma alimentação saudável, economizando dinheiro, aplicando. Qual vai ser o assunto que você vai ter com eles dentro dessa casa? Esse. Você vai ter oportunidade numa casa dessa de reclamar da vida? Não, porque ninguém vai te ouvir. O contágio social faz com que a gente seja o que aquele ambiente é. E é um mimetismo. Isso faz parte da natureza humana. A gente aprendeu a ser esse camaleão até para sobreviver. A gente precisa tomar cuidado no ambiente que a gente vive. A gente não tem como escolher as pessoas, falar com você, não quero conviver. A gente tem como se blindar. Como que a gente se blinda? Não se alinhando. Sabe aquela conversa de elevador? Ai, que frio, hein? Aí a gente fala, é mesmo, tempo ruim? Já alinhou. Então a gente não precisa concordar com as pessoas e nem discordar. A gente pode dar uma resposta neutra, não dar uma resposta, para não se alinhar com aquilo. Senão vira competição das vítimas, sabe? E a minha hérnia, eu tenho hérnia em tenho 2 hérnias, a pessoa, eu tenho 3. Eu tenho câncer no fígado, eu já falei, eu tenho câncer no fígado e no pulmão. Vira uma competição de vítima, para saber quem é mais coitado. Quando a gente sai desse lugar, a gente sai desse tipo de contágio social, fica muito mais fácil a gente ter o ânimo para fazer o que precisa ser feito. O ser humano, ele busca sempre o conforto. Então, tudo que a gente faz é muito esforço, porque a nossa natureza faz com que a gente volte para a nossa zona de conforto, que é aquilo que a gente está acostumado. Se eu estou num ambiente onde eu tenho pessoas que falam, não vai hoje, deixa para estudar amanhã, come só esse pedacinho. Se eu estou nesse ambiente, eu vou me contaminar com isso. E essa pessoa ela vai me convencer que voltar para a minha zona de conforto é mais seguro. Dependência excessiva da validação alheia. Muitas pessoas, elas principalmente quem quer empreender, não começa. Tem todos esses que eu falei antes. Se você pulou o vídeo, volta. Porque às vezes a pessoa não está qualificada, não está preparada tecnicamente para exercer a função a qual ela quer exercer. E quem fez o workshop ao vivo comigo sabe a diferença de trabalho e de profissão. Muitas vezes a gente quer ter uma profissão sem ter tido um trabalho antes. Mas pessoas que buscam demais a validação alheia, essas pessoas elas se sentem invalidadas diante de qualquer crítica. Ela é muito intolerante à crítica. E aí por medo, já com medo do que os outros vão pensar, de ser criticado, com medo de quebrar, ela acaba nem começando. Tá? Ou ela começa e desiste no primeiro empecilho. E todo mundo que começa alguma coisa é incompetente. Isso é um dos calcanhares de Aquiles que eu pego na geração Z.
Eu atendo muito geração Z. A geração Z, ela está tendo um nível de demissão, uma alta rotatividade, porque ela tem baixa resiliência, baixa tolerância à frustração. Ela se acha mais preparada do que de fato ela tá. E ela tem muita dificuldade com críticas. Além dessa dificuldade com críticas, ela tem muita dificuldade, não é todo mundo, tá? Mas é um grande percentual. Como eu digo, as pessoas que vêm constelar comigo, elas são buscadoras, elas estão buscando melhorar. Então isso, você vai ver que existem pesquisas falando o que eu tô falando, pesquisas com pessoas que trabalham em RH, e é uma minha experiência de consultório. Então são pessoas que têm dificuldade até em olhar nos olhos do outro. Se essa pessoa coloca essa pessoa num departamento de vendas, ela não consegue vender, porque ela tem até medo de abordar o outro, de incomodar o outro. Então assim, agora a gente falou sobre fatores pessoais, o que na sua personalidade pode estar bloqueando. Agora a gente vai falar de fatores no ambiente de trabalho em si. Não importa se você está num ambiente corporativo ou não, isso vai servir para você. Você pode estar num ambiente tóxico, uma falta de apoio de chefe, ou uma falta de apoio do seu cônjuge no negócio que você vai fazer, ou a falta de apoio do sócio. Eu e uma amiga, a gente tem a teoria de que a gente só conhece a personalidade de uma pessoa de verdade quando a gente trabalha com ela. Por quê? Porque no trabalho eu estou no modo sobrevivência, é o meu cérebro reptiliano que está lá trabalhando. Eu estou atrás do que lá? De comida, de caçar. Eu vou ganhar o dinheiro para trazer o que para minha casa? Comida, sono, né? Satisfazer as minhas necessidades básicas, satisfazer o meu ego. Então lá eu mostro quem eu sou. Se eu sou um predador, eu não acredito em personalidades estanques. Nós oscilamos entre uma coisa e outra. Ninguém é totalmente mocinho, nem totalmente bandido. Mas tem pessoas que têm comportamentos predatórios o tempo inteiro. Então, no ambiente de trabalho, a gente acaba conhecendo mais a personalidade de uma pessoa. É igual amigo. A gente convive com amigo anos e a gente só conhece de fato quando a gente vai viajar e ficar 5 dias junto com a pessoa. Porque daí a gente percebe aquelas nuances que naqueles encontros de menos tempo a gente não percebe. Ambiente de trabalho é isso. Você tá lá 8 horas por dia, 5 dias por semana convivendo com uma pessoa. Então, às vezes, realmente não há um apoio, realmente há chefes muito predadores. E assim, é uma conta que é um círculo vicioso. A pessoa é predadora, a pessoa é narcisista e ela conseguiu o cargo de chefia exatamente por essa resiliência. Porque essa pessoa ela é mais fria, então ela aguenta mais crítica, ela suporta mais ambientes tóxicos, porque ela tem um objetivo. A gente sempre tem o que aprender com todo mundo. Quando você encontrar pessoas desafiadoras como essa na sua frente, pergunte o que eu tenho que aprender com isso. O que ela tem para me ensinar. Quando eu julgo o outro, normalmente eu estou excluindo algo que esse outro tem, que é uma qualidade. É que essa pessoa usa essa qualidade para o mal, mas que falta em mim. Então olhe para esse predador, olhe para esse chefe tóxico e veja qual qualidade que essa pessoa tem que falta em você e faz com que isso bloqueie o teu sucesso profissional. Muitas empresas familiares querem que você se dobre a cultura deles, mas não tem troca, não tem equilíbrio. Eles remuneram mal, exigem demais, dizem coisas absurdamente tóxicas. Eu conheço isso porque eu atendo pessoas todos os dias. E eu percebo que isso é uma coisa muito comum em empresas pequenas, empresas com gestão familiar. Empresas com gestão grande, multinacionais, em que você nem conhece quem que é o presidente da empresa, isso é menor. Não quer dizer que não existe a possibilidade de você ter um chefe predador, psicopata, existe pra caramba. Mas a questão de assédio, de exigir demais, de tomar mais do que dá, é muito menor. Só que, em contrapartida, existem pessoas que estão com a casca muito fina, que é aquilo que eu estava falando antes. O que eu sempre falo? Engrossa essa casca, que é a resiliência. Seja como o bambu. O bambu enverga, mas ele não quebra, ele volta. Às vezes falta essa capacidade. Resiliência, inclusive, é um termo da física, né? É o quanto um elemento aguenta até quebrar. E muitas vezes a pessoa chega reclamando disso, mas porque ela não aguenta até quebrar. Isso não quer dizer que você tenha que se submeter a um trabalho muito ruim. Mas muitas pessoas estão com a pele tão fina que já na primeira coisinha que acontece, essa pessoa sai. Ela entra num nível de rotatividade de trabalho muito grande
porque ela não consegue se curvar à cultura da empresa. Tenha parcimônia ao ouvir tudo o que eu falo aqui, porque nada aqui é 8 ou 80. A gente está sempre tentando buscar o caminho do meio. E sim, existem empresas muito ruins de trabalhar e existem empresas muito boas de trabalhar. Assim como existem funcionários absurdamente desqualificados para um trabalho, mente no currículo, não tem soft skills, a pessoa até tecnicamente ela até está preparada, mas ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de relacionamento, ela não tem empatia, ela é respondona. Então, contrabalanceie tudo que eu estou falando aqui. Não se ponha num lugar só de vítima ou só de algoz. A culpa é toda sua ou a culpa é toda dos outros. Veja o que esse vídeo tem para te trazer de informação, para te trazer insights e você ver, se autoavaliar sinceramente e ver o que você pode mudar. Às vezes a gente está numa empresa muito tóxica, mas a gente sair de lá, quem que vai pôr comida na nossa mesa? A não ser que tenha um adulto pagando as minhas contas, eu vou precisar ficar lá até eu conseguir uma recolocação. Bom, terceira parte, são habilidades de conhecimento. Então, às vezes, te falta habilidades técnicas, conhecimento suficiente para desenvolver a função que você está desenvolvendo, e isso faz com que você seja demitido toda hora, você não para emprego. Às vezes são qualidades pessoais. Às vezes é isso mais dinâmicas ocultas do seu sistema familiar. Numa constelação, a gente consegue olhar para as dinâmicas ocultas disso. A gente começa a quebrar este ciclo. But, na tua rotina, o que conta é o que você faz. É como você se comporta. É o seu desempenho. Não investir em educação continuada. A coisa mais importante, o investimento mais importante que você vai fazer na vida é na sua educação, é na sua qualificação. Infelizmente, eu digo isso assim com dor no coração, mas infelizmente a aparência física conta muito na nossa cultura. Então, muitas vezes as empresas optam por contratar uma pessoa menos qualificada com uma aparência melhor. Isso faz com que as pessoas, de um modo geral, se preocupem mais em investir na aparência. Então, eu tenho R$1.500, eu vou arrumar o meu Botox ao invés de comprar aquele curso. Tenha muita parcimônia ao fazer isso. Por quê? Porque se você investe primeiro numa educação continuada, você se qualifica melhor para fazer mais dinheiro e aí depois isso fica em segundo plano. Como eu disse, infelizmente, em alguns lugares, isto não é o segundo plano. As pessoas compram. Eu vejo isso que eu estou na internet. Então as pessoas compram de quem é bonito, de quem está usando uma bolsa cara, e às vezes tecnicamente essa pessoa ela nem tem um conhecimento técnico tão bom quanto o outro lá que está mais simples. Isso eu vejo muito. Só que na rotina do trabalho, depois que você está contratada, o que vai pesar é o teu conhecimento técnico. Então parcimônia com essas escolhas. A escolha é sua, como eu disse. Mas se você já está dentro de um lugar, se você já está empregado, pense que a educação continuada é fundamental. Inclusive numa empresa onde tem um plano de carreira. Resistência às coisas novas, a gente já falou. Então é muito difícil quando a gente trabalha num lugar e muda o sistema, vou implementar coisas diferentes. Saiba que muitas pessoas têm a mesma dificuldade de adaptação com você. E quando você reclama, piora. Eu sempre falo isso também. Não reclama que piora. Funcionário reclamão, quem está na gestão pensa assim, vou mandar esse cara embora porque ele está contaminando os outros. Evite fazer isso e por mais que seja difícil, se adapte silenciosamente às mudanças necessárias lá no seu trabalho. Habilidades em resolução de problemas. Essa aqui é fundamental. Se eu pago um funcionário para me ajudar, eu pago ele para resolver problemas que eu não tenho tempo de resolver, ou que eu não posso resolver, ou que eu não sei resolver. Eu estou pagando ele para fazer isso. E aí toda hora ele chega na minha sala para perguntar alguma coisa que seria a função dele fazer. Esse funcionário, ele está me trazendo um problema que eu paguei ele para resolver. Ele não consegue resolver sozinho, ele não tem autonomia. Eu sei que isso é uma questão que envolve muitas coisas, porque tem empresas pequenas, por exemplo, o chefe muda toda hora não tem procedimento de operação padrão, aí muda toda hora, aí diz uma coisa, depois diz outra, ou assim, depende, né? Para cada caso é um caso, depende. E aí realmente
o funcionário fica sem saber que caminho escolher em determinado momento por falta de um procedimento de operação padrão. Mas na medida do possível, busque soluções sozinhas. Eu sempre falo assim, primeiro esgota todas as possibilidades. Vamos supor que você está procurando um arquivo numa pasta que tem, sei lá, 1000 subarquivos. Você olhou os 1000 dentro da pasta. Você não achou um contrato. Você olhou em outras pastas. Você não achou. Aí você pergunta onde está. Olhei a primeira pasta, não achei, não está na pasta, vou perguntar. Ninguém gosta desse tipo de funcionário. Do mesmo jeito que ninguém gosta de funcionário que não pergunta, eu não sei onde salvar isso aqui, eu vou salvar em tal lugar. Não pergunta, não sabe o que fazer, e faz sem perguntar e acaba fazendo errado. Você percebe que tudo é o caminho do meio, não é 8 nem 80? O que eu quero que você tire de lição desse vídeo é que você precisa buscar o seu caminho do meio, sabendo que qualquer polaridade é ruim, que qualquer polaridade vai te prejudicar. Atitudes comportamentais. Ser reativo ao invés de ser proativo. Reativo é aquele que reclama, é aquele que faz birra, é aquele que fala eu não vou fazer, perde o controle emocional. Sabe que eu brinco? Eu não sei se vocês assistiram esse desenho, se vocês conhecem o desenho do Pica-Pau, que um urso ele vai roubar mel e aí a mão dele fica presa no pote de mel e ele começa a correr, fica correndo com um pote de mel para lá e para cá. A pessoa que não consegue lidar com a pressão, ela fica igual esse urso. Eu olhava e falava, você está igual urso com pote de mel, que não sabe resolver problema. Por quê? Porque não tem proatividade, tem reatividade. É difícil ter esse controle? Muito. Conselho, quando é alguma coisa que eu posso deixar para decidir no dia seguinte, eu deixo para decidir no dia seguinte. Porque quando a gente dorme, acontece uma lavagem no nosso cérebro, a gente tem sites dormindo, nosso eu superior nos ajuda, os nossos mentores espirituais nos ajudam. Então, sempre que possível, quando eu posso pensar para tomar uma decisão de trabalho, eu deixo para o dia seguinte. Quando você não pode, vai no banheiro, dá uma respirada. Respiração é tudo na vida, por isso que fumante depende de cigarro. Não é por causa da nicotina só, é porque quando fuma, entra oxigênio junto. A gente precisa de oxigênio para tomar decisões. Tá numa situação dessa? Respira. Não é senso comum, não. É científico. Respirei, oxigenei meu cérebro, me acalmei, eu fico menos reativo. Focar apenas no salário, sem considerar outros fatores importantes. Às vezes a pessoa aceita um outro emprego por causa de 10% do salário. Mesmo que esse 10% signifique muito para a pessoa, muitas vezes ela está fazendo uma troca só pensando no salário e ela não está pensando em outras coisas. Então, sempre que você for fazer uma escolha, pondere todas as variáveis. Será que não vale a pena eu ganhar 10% menos e trabalhar perto da minha casa e ter 2 horas livre por dia? 2 horas de qualidade de vida no meu dia, de liberdade, que eu não vou ter se eu trabalhar longe por causa de 10%? Ou eu vou ganhar 10% a mais, mas eu vou estar num ambiente mais predatório? Pondere todas essas questões. Não pense só no salário. Não vá trabalhar só pelo salário. Tenha um pra quê que eu tô indo. O nosso trabalho precisa ter um pra quê. Mesmo que mas Caterina, eu sou secretária de um dentista. Você tem um pra quê? Você está aliviando a carga de trabalho desse dentista, atendendo as pessoas dele. Você está dando atenção para pessoas que estão com dor, que estão querendo ajuda quando você está agendando. Então você tem um pra quê. Se o seu trabalho for bem feito, você aumenta a clientela desse dentista, porque você vai responder mais rápido aos agendamentos, você vai organizar a agenda de uma forma em que caiba mais pacientes para ele atender. Relacionamento é tudo. Eu fiz uma constelação, ontem eu falei isso para a pessoa que eu constelei. Ela veio constelar o negócio dela. Relacionamento é tudo. Em qualquer tipo de trabalho. Não importa o que você faça, a gente está sempre se relacionando com o cliente. Catê, sou CLT. Teu chefe é teu cliente, se relacione bem com ele. Isso não é puxa-saco. Isso é ter habilidade de se relacionar bem no ambiente. Isso é ter flexibilidade de entender que pessoas têm defeitos. É ter flexibilidade de entender que pessoas têm qualidades. Um outro erro é não buscar mentoria ou orientação. Gente, mentoria parece besteira, né? Eu vou pagar para alguém me ensinar uma coisa que eu possa aprender sozinho. É diferente. Porque a mentoria tem um método, igual quando a gente está na faculdade. A gente aprende primeiro mais fácil, vai gradativamente aumentando. A gente aprende, por exemplo, na faculdade de psicologia.
Tem aula de estatística, tem aula de filosofia, tem aula de fisiologia. No meu consultório, no meu dia a dia, eu uso isso? Acredite que uso. Exatamente quando alguém vem com alguma demanda ligada à profissão. Eu posso ajudar. Ou uma pessoa que eu estou percebendo que ela está com uma queixa comportamental, mas eu estou vendo que o processo dela é bioquímico, que ela precisa de uma ajuda de um psiquiatra. Eu tenho um conhecimento que é um quebra-cabeça que fez com que eu me tornasse profissional que eu sou hoje. Se eu tenho e quando a gente sai da faculdade de psicologia, a gente tem um psicólogo para supervisionar os nossos atendimentos. Alguém que já tem experiência de setting terapêutico para que eu possa trocar experiências, porque às vezes eu não estou vendo algo no cliente que eu estou atendendo que ele de fora está vendo, porque ele tem mais experiência. Então busque, invista. Mentoria é investimento. Além de egrégora, sabe o contágio social bom? Mentoria é o contágio social bom. Seja aberta a novas informações, a novas experiências. Quando eu comecei a falar de constelação familiar no meu Facebook, eu acho que eu nem tinha Instagram, eu sofri muito hater de pessoas do meu círculo de amizade, de colegas de faculdade. Eu cheguei a ser ridicularizada. De uma forma muito velada, tá? Muito subjetiva, muito sutil, mas... E o meu professor era médico, e ele falava isso. Ele falava, primeiro vocês serão ridicularizados. Vocês que já têm uma profissão prévia, vocês serão ridicularizados. Depois as pessoas vão começar a falar, o que é isso? Deixe-me saber mais sobre isso. E depois as pessoas vão procurar vocês para fazerem constelação. Batata. Batata entregou minha idade, né? Batata. Eu acho que eu constelei todas as pessoas que me ridicularizaram. Então esteja aberta a novas abordagens. Depois que você conhecer a abordagem, você fala, isso não serve para mim, isso não se encaixa no meu estilo de trabalho. Mas não vire a cara antes de conhecer. Não fale mal antes de experimentar. Não celebrar pequenas conquistas. Celebre cada conquista. Celebre cada centavo que você ganhar. Esteja feliz pelo pequeno faturamento que você tem. Isso vai atrair mais daquilo. Estar sempre ocupado, mas não produtivo. Este é um dos maiores problemas. A pessoa é muito ocupada, mas ela não é produtiva, porque ela não organiza o dia dela. Isso aqui, gente, é a maior perda de tempo que uma pessoa pode ter. WhatsApp. Eu preciso do WhatsApp para trabalhar, porque os meus agendamentos são feitos pelo WhatsApp, os meus clientes me chamam pelo WhatsApp. O que eu fiz? 2 telefones. Um para trabalhar e o outro para amigos. Por quê? Porque antigamente as pessoas te ligavam uma vez por semana, no sábado à noite, ninguém ligava na sua casa depois das 10, ninguém te ligava na sua casa antes das 9 da manhã, ninguém te ligava todo dia e queria uma resposta em 20 minutos, né? Na época que não tinha WhatsApp, que era telefone. Por que agora eu tenho que Por que agora que eu tenho que estar disponível 24 horas por dia para alguém que quer falar comigo? E que não é nada importante de vida e morte. Porque quando é importante de vida e morte, a gente telefona. Então, cuidado, porque às vezes você acha que você é produtivo e você está respondendo demanda dos outros no WhatsApp, em grupinho que não vai te trazer nada. Os meus grupos são todos arquivados. Eu arquivo, alguém tem que me avisar, tem tal coisa. Os únicos grupos que eu não sou arquivado são os da mentoria da Nicole, porque eu ajudo a colocar conteúdo lá. O resto é arquivado. Porque senão eu vou passar o meu dia inteiro olhando mensagem de grupo. Aonde você está alocando o teu tempo? E para terminar, hábitos diários. Não ter uma rotina organizada, descuidando da sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Uso excessivo de redes sociais durante o trabalho. Mesmo que você trabalhe com redes sociais, percebe que você vai postar um negócio olhando dos outros? Quanto tempo você gasta nisso? 1 hora, 2 horas? Todo mundo faz isso, eu também faço. Só que eu vou olhar minhas redes sociais a hora que eu vou fazer a minha dissociação. Tá errado, tá? Eu deveria pegar um livro e ler. Mas eu não sou santa, certo? Então eu tô falando. O que é minha dissociação? É a hora que eu terminei de atender, que eu recolho meu lixo, que eu lavei minha louça, e aí eu vou deitar e aí eu quero assistir alguma coisa bem inútil para eu poder desligar do dia. Então eu tenho que assistir alguém pintando a unha, fazer maquiagem, contando piada. É isso que faz a dissociação para mim. Mas durante o meu dia, se eu entrar numa rede social, é para fazer uma postagem. Toma cuidado, isso perde muito seu tempo sem que você perceba. E a rede social, ela quer que você fique lá dentro para te vender coisas. Gente, dormir mal
é o principal problema de improdutividade e procrastinação. Não adianta você vir fazer constelação, olhar seu campo, olhar tudo e não ter um sono decente, dormir pouco, dormir tarde, acordar tarde. Nada vai adiantar se a tua rotina não estiver adequada para que você tenha uma vida mais produtiva. É difícil? É. Caterina, acorda 5 horas da manhã, pega o ônibus. Pensa numa renda extra para que você possa, com tempo, com segurança, sem reatividade, poder ter um trabalho que te traga mais qualidade de vida, por exemplo, um trabalho mais perto da sua casa. Uma renda extra vai te ajudar a fazer isso. Por quê? Porque você tem uma renda extra, você investe em conhecimento, você investindo em conhecimento, você fica mais qualificado, e você estando mais qualificado, existe a possibilidade de você conseguir um emprego melhor. A possibilidade da gente conseguir um emprego melhor estando empregado é maior do que estando desempregado. Porque quando a gente está trabalhando, a gente tem um networking. Do meu ponto de vista, eu entendo que é melhor ter um trabalho ruim do que não ter. E tem pessoas que eu considero que falam assim, não, Cate, eu prefiro não aceitar o ruim e esperar um bom, porque eu posso ter uma reserva de emergência, e se eu pegar o ruim, eu posso perder a oportunidade de ter disponibilidade de tempo para uma entrevista de trabalho. Você sabe onde aperta seus cabos. Veja quais são seus objetivos, veja o que você pode aguentar, veja até onde vai sua resiliência e faça suas escolhas. Não foque apenas no curto prazo, foque no longo prazo, foque num plano de carreira. Revise com frequência suas metas, ajuste as rotas, faça os reajustes necessários. Muitas vezes a gente precisa mudar de rota no meio do caminho e tá tudo bem, e até uma estratégia inteligente. Porque se eu tô no caminho e eu tô daqui olhando que tem uma onça lá e a onça vai me pegar, eu vou continuar? Não. Eu vou parar e falar, vou correr para o outro lado, porque se eu for para lá, você vai me pegar. Na nossa carreira é a mesma coisa. A gente precisa só ter a sabedoria e o discernimento para saber quando é necessário, de fato, reajustar essas rotas. Não deixe para depois ações necessárias ao seu desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da Katê e namastê.